das piores denúncias, mais graves que eu já ouvi em toda a minha história, está ligada ao que fez a ex-ministra Damares Alves na Assembleia de Deus de Goiânia no dia 8 de outubro de 2022, agora, a respeito de tráfico de crianças, abusos sexuais, de respeito total. O que ela diz, só para a gente compreender, é que eles descobriram provas de tráfico de crianças de 3, 4 anos para a Guiana, para os países que fazem fronteira do Brasil ali no norte, e que arranca os dentes das crianças para as crianças não morderem na prática de sexo oral. Também disse que as crianças que vão para lá, elas se alimentam com alimento pastoso para facilitar o sexo anal. E que explodiu os casos de sexo com recém-nascidos no Brasil. E que coisa terrível, o Ministério Público do Pará está questionando a ministra, querendo saber se ela denunciou, o que ela fez com isso, se ela guardou para si, teria sido um grave erro. Nós devemos lembrar o seguinte: a ex-ministra foi eleita senadora da República, mas ainda não está diplomada. E ela é imune, teoricamente, por tudo que ela fala, pensamentos, votos, ela é uma parlamentar, mas isso só funciona a partir da diplomação. Mas o Ministério da Mulher, o Ministério de Direitos Humanos já respondeu dizendo que ela se baseou em diversos inquéritos que existem. Existe um órgão chamado Abrace Marajó, que foi criado exatamente para defender as crianças dessas coisas terríveis. Então, sendo verdade 10% do que ela falou, é uma prova contundente de que a raça humana pereceu, de que a raça humana não merece nem o ar que respira, não merece respirar para sobreviver. E alguém dirá: não, mas não fui eu quem fiz, não sou eu quem fiz, não foi você quem fez, mas um semelhante nosso que faz. Aliás, muitos semelhantes nossos que fazem. Então é terrível, é indescritível, causa náuseas, causa repulsa, causa uma sensação de impotência tão grande, tão terrível, que, olha, é de se questionar o desejo de viver nessa terra. Que coisa terrível, terrível. Então o Ministério quer saber das provas, veja os inquéritos, veja se é verdade, são inquéritos abertos, o que foram feitos com esses inquéritos. Então, se há inquéritos, o Ministério Público tem obrigação de saber. Ou se não é verdade, houve um crime de omissão, não pode. Então, tráfico de criança, mutilação com retirada de dente para facilitar sexo oral, alimentação pastosa para facilitar sexo anal, a explosão de abusos sexuais contra crianças. Eu conheço um casal que o marido ficou muito doente, foi internado, e no hospital que ele estava, havia 2 casos, um de mais ou menos 8 meses a criança, que foi estuprada, uniu a vagina ao ânus, porque um canalha, um covarde, eu não chamo de animal porque eu amo os animais, isso não é um animal, animal é uma bênção, animal, é uma coisa mais prazerosa que Deus fez. Eu me lembro que a minha avó, quando era criança, dizia: quem fala muito dá bom dia a cavalo. E esses dias eu estava falando para um amigo meu: eu não dou bom dia a cavalo, eu converso com eles, eu converso com os animais, e eles ouvem, eles interagem da forma deles. Isso não é um animal, isso é um monstro, um demônio, é um monstro que não merece viver. Não merece. Alguns dizem assim: não existe pecadinho ou pecadão. Peraí, pô. Quem estupra uma criança, para mim, ele cometeu um pecado que ele tinha que morrer. Ele não merecia ter nascido, devia ter sido abortado. Que coisa terrível, terrível. E a ministra ainda diz que os vídeos com gravações, com filmagens de estupros de crianças recém-nascidas são vendidos por 50 a 100 mil reais. Meu Deus do céu, isso tem que ser apurado. E se há inquéritos sobre isso, e se essa prática continua, e se o Ministério Público não tomou as providências, eles têm que responder. Os delegados têm que responder. A Justiça tem que responder. O Ministério Público tem que responder. Uma omissão gravíssima. Olha, difícil de ouvir, difícil de aguentar uma denúncia como essas.
Eu não acredito que a ministra, ou a ex-ministra, desculpe, tenha inventado essa história. Ela esteve à frente da pasta, ela disse que tem documentos, tem vídeos, tem gravações, tem tudo documentado sobre isso. Então queria agora transferir para ela a responsabilidade da culpa. É ser canalha demais, é ser moleque demais. A primeira coisa que tem que ser feita é apurar os fatos e descobrir os fatos. Se há inquéritos e se já houve a comunicação ao Ministério Público, se há inquérito, foi comunicado ao Ministério Público obrigatoriamente. Eu sou advogado há mais de 35 anos e não há dúvida quanto a isso. Se há inquérito policial, o Ministério Público está sabendo. E se o Ministério Público cruzou os braços, ele é responsável, todos têm que ser punidos. Ah, que Deus abençoe o Brasil, que Deus tenha misericórdia da humanidade que não merece viver, a humanidade não merece viver. Que você e eu sejamos exceção, que nós sejamos luz desse mundo podre, esse mundo indigno, com semelhantes que não merecem sequer ter nascido. Fica com Deus, um grande abraço, olhe para os olhos de Deus, ouça tudo, retenha o que é bom, que Deus te abençoe ricamente. Amém.